A gente tem um novo convidado aqui, está na sala de espera também, que é o Lúcio Massaferi Salles. Ele é psicólogo de formação, especializado em psicanálise, e a gente vai falar mais um pouco sobre Olavo de Carvalho. Tem gente reclamando aqui no chat, já que a gente está falando demais sobre Olavo de Carvalho. Dá até para conversar sobre isso com o Lúcio, né? Essa coisa de ficar nessas ciladas. A gente não quer muito falar sobre aliados do bolsonarismo, mas ele tem a sua relevância no avanço da extrema-direita, do negacionismo no Brasil, infelizmente, né? Vamos trazer o Lúcio aqui, que vai conversar com a gente sobre isso, mais sobre o olavismo, né? Para ajudar a gente a compreender esse movimento. Tudo bem, professor Lúcio Massaferi Salles, que já veio aqui na TV 247, é colunista também aqui do portal. Boa noite. Boa noite, Daiane, boa noite, Gisele, boa noite, comunidade 247 toda. Lúcio, eu queria começar pelo seguinte, você tem lembrado, né, que o Olavo de Carvalho, ele não foi ninguém relevante academicamente, ele não foi um pensador, ele não publicou artigos, ele não trouxe de forma alguma alguma coisa inovadora, né? Ele não é um acadêmico, não é um pesquisador, está mais para uma fraude, né? Como é que uma pessoa dessa, né, você como psicanalista, como é que ele consegue agregar tantas pessoas? Tudo isso é pela tese do rejeitado? Ele está colhendo todos os rejeitados? Estava colhendo, né? Olha, eu estava aqui antes escutando o final da última convidada, né, vocês falando sobre essa onda hoje, né, o falecimento dele, as pessoas falando muito no Olavo e tal. Eu acho isso perfeitamente natural diante de tudo que tem acontecido, né? O primeiro ponto é esse, né? Porque essa onda que a gente vive aqui no Brasil, eu entendo assim, e em diversas partes do mundo, mas aqui ligando ao Olavo, de uma extrema-direita, uma onda de muito ódio, de muito ressentimento, né, traz em tela justamente ele que participou de anos para cá, digamos assim, da inflamação, né, do incentivo a esse tipo de clima, né, digamos assim. Né. O Olavo, quando se diz, entendo eu, né, sem pretender ser o dono da verdade, quando se diz assim, ele não produziu nada de relevante e tal, ele, de um certo modo, plantou muita coisa que está hoje sendo colocada para fora, né, com o falecimento dele, nessa questão do ódio e do ressentimento. Né? E, em termos acadêmicos, quando se diz assim, o olavismo vai permanecer porque ele era um filósofo, ele não era filósofo e tal, no meu entendimento, essa questão da filosofia, de alguém ser ou não filósofo, está ligado pelo menos com duas coisas, se não mais. Que coisas que eu digo? Uma delas é a vontade da pessoa de construir, não de destruir, de construir algum tipo de um sistema filosófico, algum tipo de pensamento com uma lentidão na linha do tempo. O segundo é a própria prática diária da pessoa, reflexiva sobre vários problemas diante de vida. E o Olavo, no dia a dia dele, a gente acompanhava, né? Tanto pelos seguidores dele, como por declarações que ele dava e tal, o que ele se voltava mais era para uma desconstrução, com ataques, com agressividade, com menosprezo. Inclusive, essa infeliz coincidência, eu estava lendo a filha dele, Heloísa, se não me engano, hoje falando, dando algumas declarações, né, umas postagens dela, do que ela tem de memória da vida do pai, de não ter tomado vacina. Me parece que um irmão perdeu a audição, inclusive essa história de negar o funcionamento da vacina, a eficácia da vacina, né? Nenhum filho foi para a escola. Não é? Então, então, aí vai uma leitura que eu faço também, acompanhando o relato da filha, não é uma coisa de achismo, né? A impressão que dá com tudo que foi construído e a tentativa de desconstrução que ele fez, é que é uma pessoa muito ressentida, né? Com muito ódio, muito ressentimento. Parecia, às vezes, até lendo essa inflamação, né? Esse fósforo que acendia para partir para cima desses inimigos assim meio que imaginários, né, gente? Porque, sinceramente, comunistas no Brasil, infiltrados nas universidades, aparelhando o Estado,
Isso é uma coisa para além de persecutória, eu entendo, né? Isso é uma coisa até meio semi-delirante, isso não bate com a realidade, né? Então é uma figura que eu acho que, por uma série de motivos que são dele, né? Vão com ele e tal. A filha deve saber, é filha dele, com muito ressentimento. Né? E isso, a leitura que eu faço é a seguinte: eu não vejo, claro que ele está ligado ao atual presidente e ao grupo que o cerca. Isso é declarado. Mas eu entendo o que aconteceu de anos para cá foram encontros, né? Por exemplo, o golpe, né? 2013, que a gente viveu aqui, essa desestabilização intensa naquelas manifestações e tal, que veio sendo construído, foram encontros. Eu não consigo entender que ele é a causa e também não acho que vá perdurar, né? Faleceu, não vejo ele uma obra filosófica que isso vai dar sequência. Ele tem uns grupos que seguem ele, alguns, inclusive, parece que tem canais grandes já. Eu acho que cada um vai seguir ali o seu trajeto. Inclusive, só para concluir uma coisa que eu lembrei hoje. A primeira vez que me chamou a atenção essa figura do Olavo foi por uma querela que era dele, né? Não dela, da Marilena Chaui, dele com a Marilena. Marilena, talvez a maior especialista no filósofo Benedicto de Spinoza, e um texto antigo, lá, 99, 2000, de uma reportagem de um jornalista de Goiás, ele fazendo críticas altamente agressivas. Aquilo me chamou a atenção por causa da filosofia lá atrás, né, da temática da filosofia e tal. E anos depois, no Orkut, e eu ligo isso às redes sociais, ao problema das redes sociais, na velocidade de informação e volume de dados, nessa disseminação, nessa inflamação de ódio, dessa rivalidade destrutiva, né? De partir para cima de um suposto inimigo, que eu acho que é um inimigo imaginário, né? Os comunistas no Brasil, uma coisa estranha. Que era a comunidade do Orkut, que já existia. Eu me lembro que no ano de 2007, se não me engano, né? Ou 2006, 2007, eles tinham uma comunidade que já era uma comunidade grande, fechada no Orkut, com vários seguidores. Agora, com o Facebook, nessa virada, com as mudanças que o Facebook operou, né, tanto que eu acho que pegando informações das pessoas e valorizando esse apagamento de fronteiras para promover essa fervura nas redes sociais, eu acho que isso ganhou corpo com todo o movimento que veio aí para depor o governo de Dilma, e aí veio toda essa onda de ódio num crescente, né? Essa leitura que eu faço, assim, mais ou menos, fazendo um apanhado geral, né? Perfeito. Lúcio, olhando o trajeto, você já destacou ali que não considera o Olavo como um academicista, um filósofo, né? A obra dele, tão exaltada por essa direita, na verdade, um compilado de polêmicas e discursos de ódio, né? Que ele vai tentando ali ser um porta-voz do sentimento anticomunista, né? E a partir disso ele vai criando umas teorias, mas nada fundamentado, é só um bando de palavras sequenciais. Aí, ao longo do governo Bolsonaro, a gente só assistiu ele falando palavrões, muita gente ao lado dele também queimando o livro. Eu lembro daquele Nando Moura, que rasgou o livro, disse que não representava o conservadorismo. O que pode restar no Bolsonaro do olavismo? Porque até mesmo o Bolsonaro já estava sendo alvo do Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho disse que se ele reeleger o Bolsonaro seria lamber botas dos comunistas. Ele disse algo parecido com isso, nem me lembro direito, mas era mais ou menos por aí. Então ele mesmo já estava atacando aquilo que seria produto do seu suposto pensamento. Hoje o governo faz uma nota, decreta 3 dias de luto, mas aquilo que parece ser um grande líder, na verdade, já estava atacando a sua criatura, né? Sim, sim. Cisões, né? É um movimento muito estranho nesse sentido. Houve muitos abandonos, né? Muita gente que estava lá, subiu o palanque 2018, 2017, já foi abandonando, né? Não só o atual presidente, como o próprio Olavo, como ideólogo e tal, né?
E tratando como um grupo homogêneo, eles mesmos tinham muitas cisões entre eles, né? Esses autoataques, eu cansei de ver em reportagens, né, ataques deles, inclusive aos próprios militares que estão no governo, né? Assim, é uma coisa assim. Esquizofrênica? Parece uma esquizofrenia, assim. Olha, mas aí que tá, Daiane. Parece, mas assim, aí vão entrar duas questões, né? Uma delas que você tocou no início, agora que eu me lembrei, é legal responder isso antes, pelo menos do meu ponto de vista, é claro. Eu acho que tem uma coisa aí de identificação, sabe? De identificação de muitas pessoas com a figura dele. E eu percebi isso, eu levantei essa leitura, essa hipótese, olhando figuras de pessoas que eu não tenho mais conta em rede social, né? Mas quando eu tinha, eu percebia uma coisa de uma devoção, como se fosse na psicanálise, vamos dizer assim, né? Sem querer fazer psicanálise selvagem aqui, como se fosse uma espécie de transferência, numa coisa de uma devoção mesmo, de uma idealização da figura dele, que passa por identificação. E muitas pessoas, a impressão que eu tinha, jovens inclusive, é como se fosse assim um acolhimento dele, como se tivesse encontrado nele pessoas dispersas, eu não sei se pessoas que se sentiam excluídas de grupos, que há muito essa coisa de grupo das bolhas, né? Como eu mencionei no próprio Orkut, que eu me lembro dessa comunidade dele no Orkut, né? Uma comunidade fechada, e que seguramente já se trabalhava essas ideias, né? Do comunismo, essas conspirações, né? Que a CIA, a KGB veio da CIA, ou vice-versa. Então, umas ideias assim muito estranhas e tal. Então, eu acho que teve essa coisa do acolhimento. É meio estranho pensar nisso, mas a figura dele gerou isso, né? Essa identificação, né, com algumas pessoas. Né? E outras, eu creio que não. Né? Elas, por interesse mesmo, se colaram nele. Né? Porque eu não acredito, como eu disse no início da nossa conversa aqui hoje, eu acho que esse movimento que ocorreu para desestabilizar o Brasil, pré-sal, os BRICS, Joaquim, outro dia a gente estava conversando aqui, questões que incomodavam o estrangeiro, o imperialismo estadunidense, tal, toda essa movimentação, espionagem que houve, né? Vamos lembrar aqui uma coisa muito estranha aqui, aquela espionagem dos HDs da Petrobras, aí depois já não era roubo de HD, tudo isso que vem sendo construído de uma maneira estranha, surgindo, né, que contribuiu para essa ebulição política, né, essa fervura, que agora nós estamos nessa situação, né, com esse ressentimento, esse ódio disseminado, né, esse tipo de rivalidade ideológica destrutiva. Né? Destrutiva por quê? Porque no discurso dele, de muitos seguidores, o que se percebe é uma coisa de uma aniquilação, né? Assim, é acabar com um campo de oposição, é perseguir. Eu me lembro que eu vi, inclusive, algumas vezes, ligado ao Facebook, pessoas sendo instigadas a fazer fichamento de supostos comunistas esquerdistas, para as pessoas irem atrás nas redes, para atacar as pessoas, para ameaçar as pessoas, para marcar essas pessoas. Quer dizer, uma coisa assim, meio paranoica mesmo também, né? De uma perseguição paranoica, de uma insuflação, né? Por essa via, assim, entendeu? O Júlio César Beraldi comenta aqui: o Olavo era especialista em neurolinguística, que por si só já é manipulação, mas não por si só, né? Mas dá para se fazer muita coisa. E a Márcia recomenda aqui: assistam a entrevista que o Atush fez hoje com o ex-olavista Maurício, super indico. Vou assistir também, não deu tempo de assistir, fica aí a recomendação para todos, vai passar na TVT também, amanhã à noite. Eu vi uma parte. Ah, você viu uma parte? Eu queria insistir um pouquinho nesse ponto da identificação do público, né? Porque quem não é olavista e quem é crítico acha tudo muito surreal, né? Tudo muito distópico, assim, como é que pode se fazer tanto revisionismo e ter tantos súditos, né? Ele imitar tanto assim. Como é que isso é possível, né? Então,
Você enxerga nisso, assim como aquela coisa do grupo dos terraplanistas, né? Essa sensação de pertencimento a uma comunidade, estamos desvendando algo que o mundo não está vendo, mas nós estamos vendo, né? A gente está apresentando uma nova tese e a gente está conseguindo, enfim, reverter a história contada. Tem essa coisa, né, do mudar o que está estabelecido. Né? E por que isso é tão atrativo? Né? Por que a conspiração e essa mentira disseminada atrai tanto? Essa coisa assim, eu tenho um grupo aqui que pensa como eu e de todo o resto do meu círculo eu me sinto excluído. Faz sentido isso? Olha, Gisele, a questão tem uma questão aí que veio com essa turma toda de uns anos para cá, que é se colocar, e acabaram ocupando isso, é uma coisa meio antissistema, né? De ir contra isso tudo que está aí. Inclusive é uma expressão que seguidamente a gente vê aí, colocada até pela presidente, né? Derrubar tudo isso que está aí, se colocar. Eu não vou dizer que isso é uma posição de rebeldia e tal, que eu acho que pode ser apontar numa outra direção. E o processo de identificação, quando a gente levanta aqui essa leitura, essa hipótese, né, não tem uma explicação só a identificação, né? São traços muitas vezes, né? E as pessoas elas são diferentes, né? Essa sensação de pertencimento a grupo é uma coisa complexa e a identificação, ela faz essa liga, ela funciona como um catalisador, muitas vezes, para quem procura, principalmente pessoas que têm essa tendência a procurar num líder, a procurar numa figura, né, que simbolize para ela, que signifique para ela algo que vai lhe dar direção. Principalmente pessoas que eu gosto de usar essa expressão, que eu escutei pela primeira vez com um amigo, né, com o Guilherme Castelo Branco, que é solitário político, né? Pessoas que elas não têm exatamente, vamos dizer assim, elas não têm uma formação política, de leitura, né? Política para elas é um pertencimento aos grupos. Digamos, eu vou dar um exemplo que aconteceu há pouco, um grupo de moto que vai passear, o grupo da academia, o grupo do futebol, são pessoas que não percebem que a política está em tudo, ela está na esquina, está na padaria, está no bar, está na favela. Por que existe a favela? Por que existe uma polícia que atua daquela maneira lá? Essas pessoas não têm esse entendimento. Tem muita gente assim. Teve uma pesquisa, inclusive, aqui que eu vi recentemente, eu esqueci o nome do instituto, mas uma pesquisa muito boa, que mostrava que algo como 40% dos brasileiros, eles não têm, é como se fosse um norte, uma orientação mais sólida política. Se traduz mais ou menos como aquela ideia clássica, que eles não são nem esquerda nem direita, mas também não são centro. Eles estão ali quase como um público indeciso, justamente por talvez não ter um engajamento, uma formação, ou por serem pessoas que talvez se coloquem de uma maneira meio alienada mesmo, né? Eu acho que tudo isso se colocou como um público que também, uma boa parte, acabou aderindo, né? Nessa onda de vamos acabar com isso tudo que está aí, nessa propaganda que foi feita também de muitos anos para cá, né? O Brasil está imerso na corrupção, a Lava Jato vai acabar com a corrupção, aí criou-se aquela operação, né, que a gente viu manobrada, que virou quase que uma série, né? Ela teve um caráter de operação psicológica, de influência, as pessoas acompanhando, esperando diariamente quem é que vai ser preso agora. Pequenos empresários, vou fazer aqui uma caricatura, eu acho que eles tinham pesadelos com o japonês da Federal, se tornou uma figura, né? Bater na porta da pessoa era sinal que a pessoa estava sendo corrupta e tal. Foram anos disso, né? Então, somando todas essas coisas, que eu chamo isso de encontros, né, eu acho que a gente vai, se não entender cabalmente, mas vai perceber como é que essa figura, que é uma figura que ele já arremessa pedra em vidraças diversas, com muita violência, com muita agressividade, com xingamentos, não é de hoje, né? Eu citei no início os ataques que ele fez lá no passado
a filósofa, a professora Marilena Chauí e tal, grosseiros e tal, isso já está lá, né? Você põe, isso está na internet, é um texto, né? Está disponível na internet, né? Como está disponível na internet para quem quiser, não, mas eu gostava muito dele, ele era um ideólogo rigoroso, ele era um filósofo, tá tranquilo, eu não faço questão de ficar batendo nisso. Agora, tem textos disponíveis, eu baixei para ler uma vez no PDF, esse livro curiosidade, é o mínimo que precisa saber para não ser idiota, algo assim. Eu comecei a ler, inclusive, outros campos que ele pudesse falar da psicologia, da psicanálise e tal. Ele falava de tudo, né? O que é uma coisa que a própria filosofia, na sua prática, normalmente, ela se recusa. A filosofia ela é do lugar do vazio, do não saber também, da pergunta, da dúvida. Não é saber tudo. Quem sabe tudo, né, acabou. Aí eu fui ver, fiquei curioso para ver se eu achava algo da psicologia. E achei. E coisas assim muito esquisitas, né? Do tipo, está em livro, quem quiser pode consultar, posso disponibilizar depois, e tem texto na internet, que o Freud teria dado o início a um movimento da pedofilia, por exemplo, né? As investigações do Freud. E, poxa, gente, pelo amor de Deus, que a pessoa faça crítica à psicanálise, né? Observações à psicanálise, então, mas assim, sabe, era isso em 2 páginas, né? E aí emendava com uma outra coisa, com uma outra ideia, uma coisa um pouco confusa, né? Para quem não tem muita leitura e estava ávido por um acolhimento, eu levanto essa hipótese aqui, isso pode ter funcionado, né? Eu vi vários casos assim. Eu me lembro que na época que eu tinha conta em rede social, eu prestava atenção no que escreviam, nas postagens, né, nas insuflações, né, que tinham. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que ir aquilo, né? Eu usei agora o exemplo dos próprios militares. Não teve tanto tempo aí que ele estava xingando, né, um desses generais aí, mandando a merda, entendeu? Assim, sabe? É o tal desconcerto da estratégia da desinformação. Inclusive, ele tem um texto antigo sobre isso. Está na internet. Desinformação, que é uma estratégia de desorientar. Uma hora é um grupo coeso, né? E aí tem brigas internas, aí já não tem, aí já parece que vai numa outra direção, aí parece que está apoiando, já parece que não está. Esse fenômeno, ele tem uns 10, 11 anos para cá, ele vem surgir, eu acho, com a velocidade da internet, com essas plataformas mais velozes, com volumes de dados. Por isso que eu citei o Orkut, que eu me lembrava dessa comunidade dele lá, fechada e tal, né? É isso, né? É complexo. Tem aqui alguns comentários dos nossos internautas, Lúcio. Tem aqui o Henrique Cairos. Obrigada por trazer o Lúcio 247, mandou ele aqui no Superchat. Obrigada pelo apoio, Henrique. O Cláudio Alves diz: desejo sim a morte de algumas pessoas. Ele cita aqui como exemplo aquilo que ele gostaria. E ele diz: se minha mãe fosse viva, ela ia me admoestar por essa declaração. Desculpa aí, mãe, diz ele aqui. E ele, na sequência, faz uma pergunta: Lúcio, será que algumas pessoas não se aproximaram do lavismo por já terem transtornos mentais prévios? Diz ele aqui, mas acho que você já abordou, de certa forma, todas essas nuances aí em torno disso, mas fica aqui a pergunta. E a Terezinha Abreu diz: quando um país esconde a sua história, a porta aberta para qualquer Olavo ou Goebbels, diz aqui a Terezinha Abreu. A Olivia está lembrando aí de uma fake super conhecida do Olavo, que é a Pepsi, que nos tanques da Pepsi tinham fetos, né? Então ela está dizendo aqui, que alívio, Pepsi sem fetos. Eu lembro disso, né? A questão do fetos. Olha só, gente. Na fórmula da Pepsi, fetos. Pois é. Isso aí faz parte todo esse imaginário aí, essas teorizações, né? A mistura de seita com ideologia. Tem isso. E tem também, gente, veja só, eu queria marcar isso, tem também o pessoal que não vai muito por aí, não. Eles construíram lá os grupos, os cursos e tal, e eles não vão muito por aí. É essa impressão que eu tenho, entendeu? Tem um racha ali, uma divergência. Tem. Só para contribuir rapidamente, uma vez que eu me lembrei, que eu encontrei com um conhecido, já tem tempo isso, eu fiquei muito impressionado que ele gostava dessa figura, né?
E é um conhecido meu, não ia deixar de falar com ele, eu sei que ele votou no Bolsonaro e tal, e tentamos travar uma conversa rápida, e até que descambou para política e tal, para saúde, e eu fiquei muito impressionado, porque tinha acontecido uma cisão entre eles lá, entre os seguidores mais conhecidos, né? Eu não me lembro qual era, mas um deles tinha brigado, tinha se afastado, eu não sei se era esse nome do Moura, se era outro, alguém. E aí esse conhecido falou assim, não, mas tem que acabar, ele começou a ficar exaltado, né? O comunismo, tem que acabar com essa coisa do comunismo no Brasil e tal. E aí eu não aguentei, eu comecei, falei, cara, mas olha só, comunismo no Brasil, onde é que você está onde é que você insiste ainda nisso e tal? Ele começou a falar da saúde. E o exemplo do comunismo para ele, nesse dia eu fiquei muito espantado, tanto que eu evitei ir com mais força, conhecidos, não teria problema, porque ele estava muito firme dizendo que essa coisa do SUS, de não pagar um plano de saúde, que plano de saúde tinha que ser pago, porque ele pagava plano de saúde, que plano de saúde tinha que ser pago. E como eu sei que ele é uma pessoa que não tem, ele não é rico nem nada, então eu fiquei olhando assim para ele, fiquei muito espantado com o argumento que ele estava usando, entendeu? Porque é uma questão da Constituição, né? A Constituição Federal, o SUS e tal. Inclusive, ainda bem que tem o SUS, o tranco que a gente está vivendo agora, ele faleceu hoje de Covid, né? Não tomava vacina, era contra a vacina. O tranco que a gente está segurando agora é muito em função da luta do SUS, dos profissionais do SUS, de existir o SUS. Pois é, parecia que o pessoal tinha bebido uma água, né? Que o resto não tinha bebido. Lúcio, queria te agradecer pelas análises aqui, pela leitura sobre essa figura tão controversa, polêmica, né? Muito, né? Obrigada, viu? Boa noite para você. Boa noite, Daiane. Boa noite, Gisele. Boa noite, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigada. Valeu, um abraço.